Quando a galera fala de sair do Brasil, geralmente eles pensam em algum país tipo Canadá, Alemanha, Portugal, Espanha, alguma coisa assim, e imaginam que é muito caro ou muito difícil. Se você tentar ir para esses países, pode ser um pouquinho complicado. Agora, existem 3 países bem bons, bem interessantes, que você pode ir, que são bem baratos e fáceis de ir. Vamos ver quais são. E esses são 3 países que a gente recomenda bastante na SETI. E não, Estônia não tá no meio deles, ok? Mas para quem não conhece, a SETI é uma empresa que eu tenho, que o que a gente faz é analisar a sua vida, ver de onde você ganha dinheiro, ver o que você podia estar fazendo, ver quais são as suas possibilidades no mundo e te indicar países onde você pode ir e viver de uma maneira muito mais livre, em termos de pagar menos impostos e de ter mais liberdades. Liberdade de expressão, liberdade de armas, liberdade de educação e tudo mais. Além disso, a gente também te dá os contatos para você entrar nesse país. Então, como abrir empresa, como chegar lá, tirar visto, se for o caso, passaporte, mas nem sempre é. E algumas coisas também, como, por exemplo, revalidação de diplomas. Eu sou médico, se a gente tem essas parcerias e tudo mais. Esses são 3 países que a gente vive recomendando, que são comparativamente baratos de ir, e que geralmente a galera fica meio, eu não sabia disso. Em termos de facilidade de entrar e de ficar, de você obter o visto para poder permanecer no país além dos 3 meses que habitualmente é o período de férias, e em termos de pagar muito pouco, na verdade nada de imposto dependendo do caso, Geórgia. Muita gente nem sabe que a Geórgia sequer existe, quem assiste o canal aqui sabe um pouquinho mais, eu fiz inclusive um vídeo ano passado ou retrasado sobre as reformas que a Geórgia fez, e o visto da Geórgia é a coisa mais simples do mundo. Você pousa. Não, sério, é isso. Porque a maior parte dos países tem um visto de turista, onde você pode ficar turistando no país, você não pode trabalhar, você não pode fazer nada lá. E esse visto dura 3 meses. O visto da Geórgia dura 1 ano. Então assim, eu quero ir pra lá. Vai. Esse é todo o processo de imigração que você vai ter que fazer. Para quem não conhece, a Geórgia é um país ao sul da Rússia, do lado do Azerbaijão e da Armênia. Ele é um país, embora ele esteja naquela região, ele tem um alinhamento cultural muito mais europeu, e é um país que fez extremas reformas de liberdade de empreender, de liberdade de negócios, e que é muito fácil de fazer negócio de maneira geral. É um país que está se desenvolvendo muito fortemente nos últimos 10, 20 anos e que eu acho que tem um futuro muito legal, porque não só ele tem tudo isso, mas também na cultura das pessoas está que isso é uma coisa legal. O movimento libertário lá está crescendo bastante, você tem várias instituições diferentes que defendem a liberdade, e eu tenho um interesse muito grande em eu pessoalmente viajar para lá e conhecer essas pessoas, porque... E como é que é esse negócio de não pagar impostos? Bom, existem vários sistemas tributários diferentes, e você tem global, não domiciliado ou territorial. Então, por exemplo, o Brasil, ele tributa a sua renda, se ela vier para o Brasil, de qualquer coisa que você ganhe no mundo. Então, se por algum motivo muito esquisito você tiver uma fábrica de camisas na Romênia que vende essas camisas para Nova Zelândia, se você tiver os dividendos dessa empresa e eles vierem para sua pessoa aqui no Brasil, você paga imposto nisso. Agora, tem vários países que falam, olha, você só me deve imposto referente às coisas que você ganhou, que o meu país tem alguma coisa a ver com isso. E a Geórgia é um desses países. Então, você tem rendas que vêm de fora e tudo mais, tem a ver com a Geórgia? Não, zero. É um país extremamente fácil de abrir uma empresa e você consegue ter vistos de mais longa duração caso você tenha algumas outras coisas. Então, por exemplo, se você tiver uma microempresa com faturamento anual mínimo de R$93 mil, que honestamente, se você não tem isso, como é que você vai se manter lá? Assim, sabe? Porque às vezes a galera fala, tem esses mínimos e tudo mais. Sim, mas o mínimo é você conseguir se manter lá. Então, se você não tem uma empresa que fatura isso, você quase certamente não vai nem conseguir pagar suas contas. Então, se você tiver esse básico, você já consegue um visto de permanência lá. E tem visto de investidor de $100 mil ou mais, tal, mas a gente tá falando aqui de coisas baratas, ok? Falando também de coisas baratas e simples, tem um país que quando a gente fala, agora um pouco menos, mas quando a gente fala, as pessoas ficam, mas lá não é de esquerda, que é o Uruguai. E não. A política do Uruguai é muito mais europeia no sentido de que a maior parte dos países latinos você tem a direita Rivotril e a extrema esquerda e um centro bandido. É isso. Se você for ver a política europeia, você via de regra tem uma centro-esquerda e uma centro-direita. O Uruguai tem isso.
O Uruguai tem uma política mais medicada, que fez a sua terapia. Ainda tem as burrices típicas de Estado e tudo mais, mas não tem aquele extremismo maluco pra todo lado. Tanto que se você for ver, agora você tem o Lacalipu, que é um presidente de uma pegada bem mais liberal, mas ele não tá fazendo uma grande revolução. E quando você teve o Mujica, que era de esquerda, você não teve maluquices, uau, de esquerda. Tanto que o país tem zonas de comércio livre, onde você consegue não pagar imposto, e o Mujica nunca foi pra cima disso. Cara, se fosse o Brasil e a esquerda tomasse poder, isso é uma das primeiras coisas que eles iam passar o facão em cima. Ficou lá. Não só isso, mas tem diversas maneiras que você consegue pagar zero de imposto, porque também é um país que só vai te tributar naquilo que ele tem alguma coisa a ver. Então, eu sou programador e eu forneço os meus serviços para uma empresa espanhola. E a minha empresa está aberta na Geórgia. Ok. O que o Uruguai tem a ver com essa renda? Nada. Qual que é o imposto que você vai pagar? Zero. Ah, e como é que eu vou pra lá? Bom, você vai. Não tem necessidade de vistos, passaportes muito complexos. E como ele está no Mercosul e você quase certamente é um cidadão brasileiro, você pode, com o seu passaporte, certificado de antecedentes criminais e um cartão de vacinação uruguaio, requisitar residência permanente. Porque você é brasileiro. Enfim. Não tem visto, permissão, quanto que eu tenho que ter empresa, faturamento, tudo. Não, tu é brasileiro, a gente tá no Mercosul. Seja bem-vindo. E o Uruguai tem várias vantagens porque, assim, se você tá saindo do Brasil, muito provavelmente a tua família, amigos, etc. ainda vão estar aqui. Então, assim, se você tá saindo do Brasil pra ir morar no Japão, você voltar pra visitar a tua família ou alguma coisa assim, vai ser um pouquinho caro, entendeu? Agora, se você tá morando aqui no Uruguai, dependendo do caso, se você mora no sul do Brasil, você pode ir de carro. Claro, vai dar uma pernadinha. Mas dá. Assim, se você for pra Coreia do Sul, convenhamos que não dá. Então, essa é a comparação que a gente tem aqui. Você ainda tá numa cultura largamente latina, e é um país que, embora tenha um custo de vida um pouquinho mais elevado, não é uma Alemanha da vida, né? E falando em Alemanha, vamos pra ali perto, o país que é o campeão mundial em consumo per capita de cerveja. Cerveja boa, inclusive. Em 140 litros por ano por habitante em média, meu Deus do céu, nós temos a República Tcheca. A República Tcheca tem a vantagem de ser um país perto da Europa Central, ele tá ali no meio, você tá perto de todos os países relevantes, você tem uma facilidade de fazer negócios muito grande ali, você já tá no meio do jogo. É um país muito mais receptivo e com impostos muito mais baixos do que os outros grandes países principais ali da Europa. É um país que tem uma grande comunidade de expatriados, de pessoas de outros países que foram lá para fazer negócios. Praga é uma cidade muito bonita e fofinha. Todos os nossos relatos confirmam que a cerveja lá é boa e barata. Em termos de conseguir visto, se você é cidadão europeu por descendência, muita gente tem cidadania portuguesa, espanhola, italiana, essas coisas aí fica fácil. Mas se não é o seu caso, eles têm uma facilidade de visto de empreendedor, que é uma coisa que vários países que precisam de você têm. Uma coisa que eu vivo falando é, cara, quando você quer procurar um país, procure um país que precisa de você, um país que quer você lá. Porque esse é um país que vai facilitar, que não vai te cobrar muito, que vai ter uma recepção mais calorosa a você e que provavelmente não vai fazer maluquices no futuro que vão te espantar, porque eles precisam de você. Qual que é o contra-exemplo disso? A Alemanha. A Alemanha não precisa de você. Dificilmente a Alemanha vai precisar de você, ou a França, ou a Espanha, ou Portugal. Assim, honestamente, eles não estão, sabe? Agora, quando você vê um país tipo Geórgia, cara, se você é um cara de uma renda legal, que tem futuro e tudo mais, esse país ele tá muito interessado em receber você. Um país como a República Tcheca, ele tá muito, porque ele é pequeno, ele tá perto de países também que são desenvolvidos, então ele tem que se esquematizar ali. E ele não tem os recursos naturais, ou uma grande população, para andar nas suas próprias pernas. Então ele entende que ele tem que facilitar a vida para você. Países dessa mentalidade são muito bons para você ir, muitas vezes para criar uma vida ou como uma escada para depois ir para outros e tudo mais. Mas vamos lá. Em termos de ficar, você vai precisar ter, caso a sua profissão seja licenciada, uma licença comercial. Relativamente fácil de obter, a gente pode te ajudar. Segundo, um comprovante de pelo menos 5.587 euros na sua conta bancária por pessoa que está indo. Então, se for um casal, é 2. Você pode falar, cara, mas isso aqui dá uns 30 conto? Um pouco menos, entre 25 e 30, né? O euro cai bastante. Ah, tá caro. Cara, mas assim, se você tá indo pra morar num país europeu, central, assim, do nada, e tu não tem nem isso, como é que você vai se sustentar?
sabe? Se você não tem nem isso, não rola, entendeu? Então, assim, a exigência deles é relativamente baixa. Você tem umas taxinhas locais de 70 euros por mês, que até dane-se. Se você ganha até 40.400 euros por ano, você vai pagar geralmente menos de 10% de imposto. Então, cara, isso tá abaixo do simples do Brasil, ok? Então, e 40 mil euros é uma renda que você vai ficar ok lá. E se você ganhar até 80.800 euros... Ah, Rafa, por que 40.400, 80.800? Ninguém sabe, mas enfim. 80.800 euros por ano você vai pagar entre 14% e 20% de imposto, que é certamente menos do que você pagaria de imposto de renda aqui no Brasil, porque você já estaria no alíquota de cima de 27,5%, e dentro do que você pagaria no Simples numa empresa de faturamento relevante. A diferença é que você está num país com criminalidade... Se você perguntar de criminalidade para eles vão falar... Ah, sim, livros de história. Eu acho que eu tenho um aqui em algum lugar. É um país com cerveja boa e barata, no meio da Europa e com facilidade de você viajar e conhecer um monte de lugares diferentes por um preço muito baixo. Então, assim, em termos de o que você está pagando, o que você está recebendo é muito melhor do que o Brasil. Então, se você se interessou por esses 3 países ou você quer saber outros países como esses de relativamente fácil acesso, onde você consegue viver mais livre, acompanha a SET. A gente tem artigos lá no site sobre todos esses países, vai ter vários links aqui na descrição. Nós temos e-books sobre praticamente tudo, sobre sair do país, sobre investir em outros países, abrir contas, offshore, esse tipo de coisa. E se você quiser uma consultoria, a gente te atende. A gente vai dar uma olhada na tua vida, de onde vem o dinheiro, do que você faz, o que você poderia estar fazendo, como você pode distribuir isso, e ver várias coisas também que são pessoais. Tipo, muita gente me pergunta, Rafael, estou entre Estônia, Geórgia ou 2 paraísos fiscais no Caribe, que são aquelas ilhazinhas, e Costa Rica. Qual deles é melhor? Eu não sei. Tu gosta de frio? Você quer fazer uma família? O que você quer fazer de futuro na tua vida? Qual que é o tipo de vida que você quer viver? Você quer uma coisa mais bucólico, pastoril, eu gosto de natureza, ou você quer uma coisa mais metrópole? São várias considerações pessoais que a gente também consegue fatorar para dentro de possibilidades que você pode ter. E aí você pode marcar uma consultoria com a gente te responde isso tudo, toda a documentação e todos os contatos que você precisa para não ter que mais tancar o Brasil. Links vão estar na descrição. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.